Bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado. Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Isaías. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Isaías 7 e 8. Vamos lá? Vamos lá. Isaías 6. Oh, meu Deus. A gente vai ler 6 e 7. Olha eu. Bom dia, querida. Feliz aniversário. Vamos lá, ó. Isaías 6 e Isaías 7. Isaías 6. A visão de Isaías sobre o seu chamado. Ajeitar aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu da fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar, e com uma pinça, com a brasa tocou minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios, a iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi o Senhor que dizia: assim, quem enviarei por ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a ele disse: vá e diga ao povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Tornem sensível o coração desse povo, endureçam-lhes os ouvidos e fechem os olhos dele, para que não venham ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruína e devastada. E o Senhor afaste dela o seu povo. Do meio da terra sejam muitos os lugares abandonados, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente serão o seu toco. Capítulo 7. Profecia contra Israel e Síria. Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram em Jerusalém para lutar contra eles, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acás, o coração de seu povo ficaram agitados, como agitam-se as árvores dos bosques com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com o seu filho, vá agora com o seu filho, Sear-Jazube. Meu Deus, Sear-Jazube. Isso mesmo. Eita, que nome! Bom nome pro filho, hein? Sear-Jazube, vem cá, meu filho. Bora lá. Encontraram-se com Acás, que está em outras extremidades, do que o arqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo, do lavadeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado, fique calmo, não tenha medo, nem fique desanimado por causa
por causa desses. Não fique desanimado por causa desses 2 tocos que tenha de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim, rei da Síria, rei de Remalias, porque resolveram acabar com você, dizendo: vamos acabar e amedrontar com o reino de Judá. Então, conquistá-lo para que nós fizéssemos reinar no meio deles, no filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, a cabeça de Damasco é Rezim, e dentro tem 65 anos. Efraim será destruído e deixará o seu povo a capital de Efraim, Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. E se vocês não crerem, certamente não perecerão. A promessa a respeito do Emanuel. E o Senhor continua a falar com Acaz, dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então Isaías disse: agora escute a casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará de Emanuel. Ele comerá manteiga e mel. Quando souber desprezar o mal, escolherá o bem. Na verdade, antes que o menino saiba desprezar o mal, escolherá o bem, a terra daquele rei que vocês também temem será abandonada. Mare sobre Jerusalém. Mas o Senhor fará vir sobre você, sobre o seu povo, sobre a sua casa, sobre o seu pai, dias tais como nunca se houve, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Ele fará vir o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito, das abelhas que te encontrem na terra da Síria. Eles virão, pousarão na terra dos vales profundos e nas fendas das rochas e todos os espinhos e todas as pastagens. Naquele dia o Senhor rapará com uma novilha alugada de outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Raspará a sua cabeça dos cabelos e dos seus pés e tirará também a sua barba. Naquele dia um homem manterá apenas uma vaca nova e uma ovelha, e será de tal abundância que o leite lhe darão e comerão manteiga. Todos os restantes que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também naquele dia todo lugar que houver 1000 videiras, no valor de 1000 moedas de prata, será tomado por espinheiros, e a erva daninha como flecha, o arco se entrará ali, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes, onde ali você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas, eles servirão para os pastos dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. Existem 2 partes desse texto, é uma profecia pesada, né? Que me chamou muita atenção. Uma delas está no capítulo 6, outra dela está no capítulo 7. E eu quero ler de novo, é pequenininho que eu quero ler para vocês novamente. Como que começa o ministério de Isaías? Começou assim, ó. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cobria o rosto cobria os pés com 2 voavas e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram e a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, eu sou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de
lábios impuros também. E os meus olhos viram o rei do Senhor dos Exércitos. Então o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e que havia tirado do altar com uma pinça, como uma brasa tocou a minha boca, e disse: eis que a brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois, eu quero ler um texto para vocês que está lá no capítulo 7. Então Isaías diz: agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, e quando souber desprezar o mal, escolherá o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal, ele escolherá o bem. A terra daqueles 2 reis que vocês tanto temem será abandonada. Olha que interessante. O resto do texto fala só sobre uma profecia por causa de idolatria, por causa do comportamento do povo. Deus tem falado muito comigo sobre andar no Espírito. Ande no Espírito e não satisfaça as concupiscências da carne. As pessoas falam comigo assim: Juliana, eu não tenho conseguido vencer o pecado. Então, na verdade, não, você não precisa de lutar contra o pecado, você precisa de andar no Espírito. Quando a gente começa a entender o que é andar no Espírito, a gente não satisfaz as concupiscências da carne. Como é que você, podendo escolher o bem e o mal, você consegue escolher o bem? Andando no Espírito. Como é que você, podendo decidir entre um caminho certo e um errado, você consegue decidir sobre o certo? Andando no Espírito. Como é que eu supro uma falta de paternidade? Andando no Espírito. Como que eu supro um problema na minha maternidade? Andando no Espírito. Como que eu processo e como que eu supro as minhas deficiências? Andando no Espírito. A verdade é essa. Poliana, mas como que eu ando no Espírito? Olha, é simples. Não mistifique aquilo que é simples. Traga o simples para o seu cotidiano. Andar no Espírito é algo muito mais simples do que você e eu imaginamos. Existe alguma situação na sua vida que hoje você não tem como resolver? Me escreve no chat. Na sua vida, existe alguma situação que dela só Deus, na minha sim. E eu estava conversando com Deus sobre situações em que eu não consigo resolver. E quando eu falava para Ele: Senhor, essa situação é impossível para eu resolver. Sabe o que Ele me dizia? Supra as suas deficiências andando no Espírito. Porque se você conseguir, Poli, andar no Espírito, eu resolvo essas demandas. Ande no Espírito e não satisfaça as concupiscências da sua carne. É interessante, eu estava conversando com a Ana ontem, não foi, Ana? E eu disse isso para ela. Ana, ela estava me relatando uma situação que, sinceramente, é impossível dela resolver. Não tem como, gente. Ela tá numa vibe, assim, não tem como. Sabe um negócio assim que é impossível? Eu falei: ótimo, Ana. Você está pronta. Você está pronta para andar no Espírito. O Senhor tem me falado muito sobre andar no Espírito e não satisfaça as concupiscências da carne. Porque se existem situações que é só Deus, a gente tem que aprender a colocar no colo dele. Ele não tem falado isso muito pra gente? Aqui era interessante que quando eu leio para vocês a visão do trono de Deus, quando Isaías ele era chamado, ele era um homem de impuros lábios. Quando ele é tocado, quando a língua dele é tocada, ele fala: a minha boca é impura. Eu sou igual ao meu povo. Meus lábios são impuros. Saiu o serafim direto do trono de Deus e toca a boca dele. Ei, escuta, serafins são enviados aos homens para uma missão.
específicas. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz que muitos nem perceberam e receberam anjos em suas casas. Você vai receber um anjo, eu vou receber um anjo sem nem perceber. E ele vai ali trazer uma mudança estrutural para a nossa história. A Bíblia que diz isso, sem perceber. Muitos receberam anjos. Ande no Espírito. Isaías estava aqui, ele foi chamado, ele foi separado para ser um profeta, mas mesmo assim a boca dele era suja. O mundo ele foi feito através das palavras e a boca de Isaías era suja, porque o povo que ele habitava era sujo. Para ele começar a andar no Espírito, para ele começar a ser diferente, ele precisou receber um toque de Deus. E para ele receber um toque de Deus, ele precisou de separação. Ele precisou de estar diante de Deus. Ele teve uma visão, na visão ele viu o trono, no trono ele viu serafins. Aqueles serafins estavam diante de Deus e eles falavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Peraí, mas se toda a terra está cheia da glória de Deus, por que eu não tenho visto a glória de Deus? Porque você e eu não temos andado no Espírito. A gente precisa começar a andar no Espírito. Porque quando existirem situações na sua vida que é só Deus, gente, então é só Deus, não é eu, não é você. Andai no Espírito. Ande no Espírito e não satisfaça as concupiscências da sua carne. Às vezes a gente quer ficar brigando, lutando, sabe? O nome de Jesus é poderoso. Quando eu digo para vocês que o nome de Jesus é poderoso, tô falando não, mas não é é que é poderoso. O nome mais poderoso que existe na face da terra é o de Jesus. O sangue de Jesus me garante a vitória. Amém. Sangue de Jesus, sangue de Jesus. Não, não é assim, não é um amuleto. Não mistifica. O sangue de Cristo, ele me lava, ele me limpa, ele me leva a um outro nível, ele me coloca em terras de descanso. A questão é que toda hora eu chamo para mim as situações que afligem o meu coração. Se Deus tem falado para você e para mim, descansa nele, confia nele. É ele que vai fazer. Ali só Deus, é porque ele quer mudar o teu coração e o meu coração. Isaías, quando foi ser chamado, ele foi tocado. A língua dele falavam outras coisas. O que tem falado da tua boca? Tem gente que se diz de Deus e a língua dela é podre. Tem gente que diz que é de Deus e quer vingança. Como? Me explica. Como que funciona essa dinâmica desse evangelho que você vive? Como que funciona? Ande no Espírito. Não é difícil. É simples. Ah, mas não sei o que, não qual o problema. Por que você não pode ser simples? Poliana, mas essa demanda, tá, mas essa peleja, quem irá por ti é o teu Deus. Que tal você colocar no colo de Deus a peleja que tem atormentado o seu coração todo esse tempo? Escuta, coloca no colo de Deus. Sabe essa peleja que você tem tentado e não resolve nada? Coloca no colo de Deus. Deixa o papai resolver. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que a gente quer resolver tudo? É porque, na verdade, nos falta paternidade. Uma criança que está do lado de um pai, ela confia. Sabe qual é o seu problema e o meu problema? Sabe por que a gente quer colocar a mão? Porque talvez a gente não confie. Sabe por que a gente não confia? Porque o nosso problema começa no pai. Porque o dia que você confiar em Deus como um pai, você vai descansar. E eu também. A nossa questão está na base da confiança. Então a gente finge que acredita em Deus, mas a gente tem tanto problema na nossa paternidade que a gente não confia. Uma criança, ela é capaz de descansar em mar alto, porque ela está no colo do pai. E ela sabe que ela estando no colo do pai, ela estará em um lugar seguro. Você está num lugar seguro?
Ei, escuta. Você sabia que você está num lugar seguro? Você está com teu pai, então você está no lugar seguro. Para de se comportar feito um órfão. Você não é mais órfão. Você foi adotado. Você foi enxertado na oliveira verdadeira. Você é filho de Deus. Escuta. Essa peleja você não vai precisar de só. Quem vai guerrear a sua guerra é o teu pai. Ele vai onde você não pode ir, ele faz aquilo que você não pode fazer. Existem serafins no trono de Deus cantando santo, 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 toda a terra está cheia da glória de Deus. Eles saem do trono de Deus, porque quando Deus se inclina para a humanidade, ele acha um coração e ele vê o teu coração, ele vê o meu coração, ele envia serafins para resolver o seu problema. Existem serafins saindo agora do trono de Deus para ir na tua casa e resolver as tuas demandas. Quando ele te encontrar, ele vai te encontrar fazendo o quê? Confiando ou não? Eu lembro que para viver o milagre, aquele que vivia o milagre em Jesus, ele precisava crer. Importa que você creia. Importa que seja crido por você. Para começo de conversa, ou eu e você começamos a crer, ou de fato a gente nunca vai ver a glória de Deus. Não estava no colo de Deus? Por que você está angustiando o teu coração? Ande no Espírito. Confunde o inimigo, gente. Ele tá louco para te deixar desesperado. Louco. Ande no Espírito e jamais satisfaça as concupiscências da carne. Essa peleja não é tua, mas do teu Pai. O nosso sinal foi a Virgem. A Virgem Maria. Ela engravidou de Emanuel, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. A Virgem concebeu e deu luz a um filho. E ele foi chamado de Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Foi num ambiente puro e limpo que Jesus veio. Sabe por quê? Porque Deus veio dizer para você e para mim que Ele estava conosco. Ele veio dizer que Ele não mente. Ele veio dizer que você precisa aprender a restaurar a sua paternidade. Por meio de Jesus, todas as nossas respostas foram respondidas. Todas. Não tem resposta, é porque está te faltando paternidade. A paternidade implica em confiança, entrega. O dia que eu e você entregarmos na mão do Pai, do Deus conosco, Ele veio, gente. Ele veio num ambiente puro. Podendo escolher entre o bem e o mal, Ele escolheu o bem. Podendo fazer o que era mal e bom, Ele fez o que era bom. Podendo fazer o que era sujo e limpo, Ele fez o que era limpo. Sabe por quê? Para mostrar para você e para mim que vale a pena confiar, que quando Deus fala, Ele cumpre. Se Deus te deu promessas, ande no Espírito. Sabe qual é o meu problema? E o seu também. Quando Deus nos dá as promessas, a gente fica, já está acontecendo? Ai, Deus falou tem tanto tempo. Ai, não está acontecendo. Não. Deixa no colo do Pai. Quando Deus te faz promessas, ande no Espírito. É o Espírito quem vai fazer tudo novo. Deus te fez promessas, fez, pole. Diante das suas circunstâncias, pede para o Senhor tocar os teus lábios. E você precisa avaliar os teus pecados. Perdoar quem precisa ser perdoado. E pedir perdão naquilo que você precisa. E andar no Espírito.
e confiar no Deus da tua salvação. Porque é Ele quem vai te tirar de um lugar para o outro. Deus cria circunstâncias, Deus abre situações, o de repente de Deus chega e você vai viver e ver e testificar a glória de Deus. Sabe por que as pessoas não têm testificado a glória de Deus? Porque elas estão todas fazendo na força do seu braço. Há um convite do Pai, há um convite do Filho e há um convite do Espírito Santo sobre a entrega. Está cansado? Quem está cansado? Quem está sobrecarregado? Olha, eu estou cansada. É porque Jesus disse: descanse em mim, repouse em mim, venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se quem vai nos aliviar é Jesus, por que a gente continua muito cansada? Sabe por quê? Porque você tem tomado um jugo que é seu, mas que Deus está falando: descansa no Pai. Por isso que você está cansado. Poliana, parece algo muito utópico, surreal eu viver assim. Por que você não tenta? Por que você não descansa no Pai? O teu corpo pode produzir, mas o teu espírito precisa estar em repouso, confiante. Sabe por quê? Porque você precisa passar por essa terra e viver o que ninguém viveu. Você precisa passar por essa terra e viver a glória de Deus. Porque, gente, se a terra está cheia da glória de Deus, eu e você temos que viver isso. Ou você quer deixar para os outros viverem? Tem gente vivendo a glória de Deus. Tem gente agora na terra vivendo a glória. Se tem gente vivendo a glória de Deus, eu quero viver. Se tem gente vivendo a mão de Deus, o descanso de Deus, o repouso de Deus, mesmo em meio ao caos, eu quero viver. E para viver isso, eu preciso andar no Espírito. Ande no Espírito e não satisfaça as concupiscências da sua carne. Emanuel, Deus conosco. Você não é órfão, você não está só. Eu não estou só. Deus conosco veio aqui para dizer nessa manhã: eu cuido de você. Deus cuida de detalhes. Deus cuida das demandas assim, nas cores, nos sentimentos. E eu e você estamos e continuamos cansados e sobrecarregados de tantas demandas. Ou você, ou eu, começamos a aprender a andar no Espírito, ou nós continuaremos cansados e sobrecarregados. Há um convite do Papai. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você vai aceitar andar no Espírito? Engraçado, né? Esses dias uma seguidora teve um sonho. Eu acho que já contei esse sonho aqui. Todo mundo participou. Ela teve um sonho, nesse sonho saíram serafins do trono de Deus. Eles vinham para perto dela e tinham chamas de fogo neles. E eles falavam com ela: eu sou serafins, eu fui enviado a um povo. Muitos povos, ela viam almas e viam pessoas, ela não sentia medo. E eles falavam: eu vim para uma missão específica. Eram muitos serafins. E aí ela falou: foi um sonho espiritual. Eu preciso discernir espíritos. Ela passou o dia orando e ruminando. Quando foi à noite, ela passou uma situação. Vocês lembram? Ela passou uma situação no qual uma pessoa precisava de dinheiro. Ela me contou, contei para vocês. E todos nós suprimos aquele povo. Você sabe quem eram aquelas pessoas que ela viu? Você. A Luana, lá no Belo Horizonte, viu você. Quem é que ajudou naquela demanda? Quem ajudou? Ela viu você, ela viu teu rosto, ela viu
o formato do teu rosto, a cor do seu cabelo. Ela viu todo mundo que ajudou. Eram muitas almas e almas e almas. Ela falou que eram almas. Almas. Sabe por quê? Porque quando eu vi o que ele orou, eu vi como aquela pessoa que a gente ajudou precisava. O do Uber, ele mesmo. Gente, quem tocou o coração não fui eu. Foram os serafins. Eles vieram para uma missão. Eles chegaram nela e falaram assim: eu tenho uma missão para você. E essa missão é você pegar e entregar a resposta para o meu filho, que ele foi assaltado. Antes que ele fosse assaltado, a resposta já tinha vindo. Vocês entenderam? Vamos lá. Ela tem um sonho. O sonho que os serafins saíam do trono de Deus. Eles tinham chamas de fogo neles também. E vinham almas. E cada serafim era enviado para uma alma. Ela passa o dia perguntando a Deus qual é a missão. Ela pega um Uber. Quando ela chega no Uber, o homem tinha sido assaltado por 3 bandidos e levado tudo que ele tinha. Não tinha dinheiro de fazer Natal, não tinha dinheiro de comprar presente para criança, não tinha dinheiro de pagar aluguel, não tinha dinheiro de comprar comida, estava todo mundo com fome. Ela falou: eu vou dar dinheiro para esse homem. Ela vai lá, faz um pix, o homem começa a chorar. Não, antes disso, ele estava chorando no semáforo, em silêncio. Estava tocando Yeshua. E ela se lembrou do sonho. Ela falou: tem alguma coisa aqui. Yeshua é um dos nomes impronunciáveis de Deus. Ela: moço, o que está acontecendo? Hoje foi o pior dia da minha vida. Eu estou orando a Deus. Eu fui assaltado, me levaram tudo. Tem criança em casa com fome. Tem gente, eu não vou conseguir pagar aluguel, não vou fazer ceia de Natal, não vou comprar presente, não vai ter nada. Ela falou: eu preciso honrar esse homem. Ela pega o que ela podia na conta dela, entrega para ele, conta para mim. Ela fala só assim: Polly, obrigada. Porque se não fosse você, se não fosse esse ensinamento, se não fosse essa palavra de discernimento, se não fosse eu te contando o sonho de manhã, você respondendo no caixinhas, você ensinando sobre o valor de ofertar, eu não teria visto. O problema é que o povo fica pedindo dinheiro. Então a pessoa tem isso. Gente, para de ficar pedindo. Para de pedição. Isso é ridículo. Isso é feio. Isso não é de Deus. Vocês entenderam a dinâmica? Havia uma necessidade e uma confiança no Pai. Para de pedição. Provérbios capítulo 30, versículo 15, diz que existem 2 sanguessugas. Não, a sanguessuga, que é o demônio, tem 2 filhas. O nome dela é Dá e o nome da outra é Dá também. Os olhos dela nunca se cansam. Isso é a história da pedição. Para de ficar pedindo. Para. Coisa feia. Vai descansar em quem tem a resposta para vocês. Deus, ele alcança corações, como alcançou o coração da Luana, como alcançou o seu e como alcançou o coração de muita gente aí. Quem convenceu foi o Espírito, não foi a pedição. Vocês viram como funciona a dinâmica? Nós nos sentimos extasiados em poder ajudar. Sabe por quê? Porque haviam serafins na história. Agora o povo fica de uma pedição chata. Isso não é de Deus. Não é de Deus. Os corações são movidos pelo Pai para entregar, entregar, entregar. Agora, essa história de pedição, ninguém aguenta. Chato, feio. Deus não te fez para ficar fazendo isso. Vigia. No dia que eu fiz a história do Uber, apareceu uma mulher no meu direct. Que eu tô passando fome, que eu tô isso, que eu tô aquilo. E eu lembrei que essa mulher sempre fica falando isso. Eu falei: vai no CRAS. Lá no CRAS vai te ajudar. Não é porque eu tô ajudando o Joãozinho, não é porque todo mundo tá ajudando o Joãozinho, que a Mariazinha tem que ficar pedindo. O João não me pediu, não. Ele te pediu? Ele não te pediu. Ele pediu pra Lu? Ele não pediu, não. Ele não pediu. Ele pediu pro Pai.
confiou no Pai e ele teve uma experiência sobre a paternidade dele. Você contribuiu para uma experiência sobre a paternidade. Uma das seguidoras muito legal, ela entrou no Instagram dele, ela viu que ele é um levita na casa do Senhor. Ele é um homem de Deus. E homens de Deus não fazem essas coisas, não fica de pedição. Na verdade, o que Deus queria entregar para ele era o mover, que o país iria ajudar ele. Porque daqui, gente dos 4 cantos do Brasil honraram aquele homem. Todos os estados da federação praticamente me seguem. E todo mundo, pelo menos uma pessoa, de um dos 27 estados da federação, honraram ele. O recurso que precisava para pagar o Natal daquele homem estava no Brasil e foi entregue para ele. Ele não saiu de petição, não. Sabe por quê? Porque Deus já sabia da necessidade antes mesmo que ela chegasse. Foram serafins enviados a um propósito. Eles ficaram 24 horas aqui, lá em Belo Horizonte. Depois foram enviados para o Brasil. E ele foi para a tua casa. Ele foi para a minha casa. Ele foi para a nossa história. E ele mudou a história daquele homem. Sabe por quê? Confiança. Entrega. Choro verdadeiro. Incenso suave às narinas de Deus. Tá? Isso que é incenso suave. Sobe como um aroma. Sobe queimando no altar. Confia em quem pode resolver a tua demanda. Teu Deus. Se é para chorar, chora pro Pai. Se é para clamar, clama pro Pai. Se é para pedir, pede pro Pai. Se é para interceder, intercede pelo Pai. Que é ali que vai vir a tua resposta. Deus quer te dar uma experiência de confiança. Deus quer me dar uma experiência de confiança. E é por isso que nos foi apresentadas as devidas demandas. Porque quando a gente levantar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. E quando a gente dizer que toda a terra está cheia da glória de Deus, nós vamos precisar de contar testemunhos. Eu fui a um lugar recentemente, uma pessoa falou assim para mim: ei, vem cá, senta aqui, conta aqui seu testemunho. A outra, conta aqui aquele testemunho. Eu fiquei pensando, meu Deus, toda a terra está cheia da glória de Deus, as pessoas precisam ver o Deus que faz. Há um convite nessa manhã dizendo, confia. Confia, Poliana. Poliana, confia. Ele te chama pelo teu nome. Sabe o que é mais impactante para mim sobre Deus? É um Deus tão forte, tão incrível, tão grandioso. É um Deus que tem tudo debaixo da palma da mão dele. Gente, é tudo é tudo. E ele mesmo assim, ele te ama na sua individualidade. É muito forte saber que existe um Deus assim, todo gigante. Mesmo assim, ele te ama na sua pequenez. No seu DNA. É forte. Ele te chama pelo teu nome, pelo sobrenome. Olha, eu não sei quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, mas Deus sabe. Ele sabe detalhes que eu e você não sabemos. Deus é Deus de detalhes. Escuta, você vai ver cumprindo em detalhes aquilo que Ele te prometeu. O dia que você aprender a de fato confiar. Entrega, filho. Deus tem falado isso para mim tanto. Filha, entrega. Por que você não aprende a confiar? Deixa eu sofrer as suas deficiências. Poliana, tá tudo tão estranho. Então, você tem outra alternativa? Se confiar pode resolver sua demanda, confia. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, olha, falar em confiar é fácil. Olha, confia. Mas viver isso é um grande desafio. Espírito Santo da verdade, nos santifica na verdade, Senhor. Nos leve à sala do trono, porque a gente precisa se encontrar com o papai. Senhor, a gente só quer um abraço, para que Ele nos diga que vai ficar tudo bem.
Senhor, o nosso coração nessa manhã te entregamos. Te desejamos, te amamos. Queremos dizer que só o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da nossa história. Nós cremos no poder do nome de Jesus. Nós cremos no poder do sangue de Jesus. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor nos olhe com ternura e nos alcance por louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Querido, você será alcançado. E eu também. Um beijo. Deus te abençoe. E até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para continuar esse devocional, que é meu, é seu, mas é principalmente de Jesus. E é por isso que eu, você e ele, Deus te abençoe. Hoje vai ser um dia de entrega. Confia. Deixa o Senhor suprir as suas deficiências. Deus te abençoe. E até amanhã.